Você está orando errado e nem sabe. Sim, pode parecer duro ouvir isso, mas é a verdade que ninguém te contou. E talvez esse seja o motivo pelo qual você ora, ora, e nada muda. A vida continua estagnada, a dor permanece, o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer palavra, e você começa a se perguntar se Ele realmente está ouvindo. Mas e se eu te dissesse que o problema não está em Deus, mas na forma como você está orando? Que talvez seus hábitos espirituais estejam te afastando da presença divina em vez de te aproximar. E o pior, você nem percebe. Isso acontece com milhões de pessoas todos os dias. Elas se ajoelham, dobram os joelhos com fé, mas cometem erros que bloqueiam a conexão com o Criador. Hoje você vai descobrir 5 desses erros que te afastam de Deus sem que você perceba, e se ficar comigo até o final, além de entender como mudar isso, você ainda vai receber um presente especial que vai transformar sua vida de oração para sempre. Antes de revelar o primeiro erro, aproveita agora e já clica no like porque esse vídeo pode alcançar muitas pessoas que também estão orando do jeito errado e nem sabem. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa um comentário aqui embaixo me contando se você já sentiu que Deus estava em silêncio mesmo depois de tanto orar, e aproveita para virar membro do canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, orações direcionadas, estudos profundos da Bíblia e uma comunidade que caminha junto na fé. E como eu te disse, no final desse vídeo tem um presente poderoso esperando por você, então fica comigo até o fim porque vai valer a pena. Agora vamos direto ao ponto. Descubra quais são os 5 erros que estão te impedindo de se conectar verdadeiramente com Deus e transformando sua oração em apenas palavras ao vento. O primeiro erro é orar apenas quando precisa de algo. Sim, a maioria das pessoas trata Deus como um socorrista espiritual. Só se lembram dele na dor, na perda, na escassez, quando tudo desmorona. Mas a oração é um relacionamento, não uma emergência. Imagina se você tivesse um amigo que só te procurasse quando precisa de dinheiro ou ajuda. Você se sentiria usado, não sentiria? É exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Elas ignoram o Senhor durante os dias bons, mas quando vem a tempestade, correm para os pés dele, desesperadas, e ainda esperam respostas instantâneas. O problema é que esse tipo de atitude constrói uma relação superficial com Deus. A oração não é um botão de emergência, é uma ponte diária de conexão. E quando você só busca Deus em momentos de necessidade, você fecha essa ponte nos dias comuns. O resultado? Um afastamento natural da presença divina. Deus deseja ser parte da sua rotina, não apenas do seu desespero. Quando você ora apenas quando precisa, você transforma a espiritualidade em utilitarismo. E isso não agrada a Deus. Ele quer ser teu pai todos os dias, não só o teu socorro nas horas ruins. Então, o primeiro erro é usar a oração como um pedido de resgate e não como um diálogo constante. E enquanto você continuar fazendo isso, você continuará sentindo esse vazio, essa sensação de que Deus está longe, porque, na verdade, é você quem tem se afastado sem perceber. E sabe o que é ainda mais sério? Essa atitude vai minando sua fé aos poucos. No começo, você ainda sente que pode contar com Deus quando tudo desanda. Mas com o tempo, quando os pedidos não são atendidos do jeito que você espera, começa a surgir a dúvida: será que Deus me ouve mesmo? Pior ainda, será que Ele se importa comigo? E tudo isso poderia ser evitado se a sua oração não fosse restrita ao desespero. Quando você trata Deus como uma última opção, está dizendo inconscientemente que Ele não faz parte do seu dia a dia, que não é prioridade na sua vida, que só entra em cena quando o caos já tomou conta. E essa postura limita completamente a profundidade que você pode alcançar na sua espiritualidade. É como se você tivesse um telefone que só disca quando há um incêndio, mas que nunca é usado para conversas sinceras, conselhos, trocas diárias. E Deus, como um pai amoroso, quer exatamente isso: presença. Ele não quer ser chamado apenas quando você estiver aos prantos, mas quando estiver sorrindo também, quando receber uma boa notícia, quando acordar pela manhã com saúde, quando ver algo bonito e sentir gratidão. A oração é o respirar da alma, e ninguém respira só quando está se afogando, certo? Você respira constantemente. E sua vida espiritual precisa dessa constância para florescer. Além disso, quando você se habitua a orar apenas em momentos de necessidade, você perde a chance de desenvolver intimidade com Deus.
Intimidade não se constrói na crise, mas na convivência. É nos pequenos momentos, nas conversas sinceras, nos agradecimentos diários, que o laço se fortalece. Deus quer ouvir sobre os seus sonhos, seus medos, suas alegrias cotidianas. Ele quer participar do seu cotidiano, quer ser incluído nos seus planos, nas suas escolhas, nos seus pensamentos. Mas quando a oração só aparece como um grito de socorro, você perde a oportunidade de experimentar a paz que vem de andar com Deus diariamente. A verdadeira força espiritual não nasce no meio da guerra. Ela é construída na rotina, na fidelidade constante, na decisão de buscar a Deus mesmo quando tudo está bem. É aí que sua fé ganha raízes profundas, que te sustentam quando a tempestade vier. E ela vai vir. Mas a diferença entre quem ora só quando precisa e quem ora todos os dias é que o segundo já está preparado, já está firme, já sabe onde buscar refúgio porque a conexão já existe. E existe outro aspecto importante. Quando você ora apenas em situações de desespero, sua oração tende a ser carregada de ansiedade, medo e desespero. E esses sentimentos, embora naturais, podem ofuscar sua sensibilidade espiritual. Você ora com pressa, com urgência, esperando soluções imediatas, e esquece que Deus age no tempo certo, não no nosso. Essa pressa pode gerar frustração, porque muitas vezes a resposta não virá no seu tempo. E aí você pensa que Deus te ignorou, quando na verdade Ele está trabalhando nos bastidores de um jeito que você ainda não consegue ver. Já quem ora diariamente, mesmo quando tudo parece estar em ordem, desenvolve uma relação mais serena, mais equilibrada com o Pai. Aprende a confiar, a esperar, a perceber os sinais, a descansar na soberania de Deus. A oração, nesse caso, deixa de ser uma corrida contra o tempo e passa a ser um momento de refúgio, de conexão verdadeira, de silêncio que acalma a alma. Isso muda tudo. Porque orar não é gritar por ajuda, é se entregar a uma conversa de amor e confiança. E se você parar para observar, vai perceber que esse erro de orar apenas quando precisa está muito ligado à forma como fomos ensinados a enxergar Deus. Muita gente cresceu com uma imagem distorcida do Pai Celestial, um juiz severo, um ser distante que só intervém em momentos extremos. E isso molda a forma como nos aproximamos dele. Se acreditamos que Deus só se importa com a dor extrema, então só vamos buscá-lo nessas situações. Mas quando compreendemos que Ele é um Pai amoroso, presente, interessado em cada detalhe da nossa vida, passamos a querer falar com Ele todos os dias. Não porque precisamos de algo, mas porque simplesmente queremos estar com Ele. O desejo de orar se torna natural, como o de conversar com alguém que você ama. A oração passa a ser leve, constante, transformadora. E é exatamente esse tipo de oração que muda o nosso interior, que alinha nossa vontade com a vontade de Deus, que nos fortalece nos dias bons para estarmos prontos nos dias ruins. Outro ponto que precisa ser dito é que orar apenas quando precisa mostra uma falta de maturidade espiritual. É como uma criança que só corre para os pais quando se machuca, mas que no resto do tempo quer viver de forma independente. Deus deseja que cresçamos, que amadureçamos na fé, que saibamos buscá-lo não apenas por necessidade, mas por relacionamento. Quem só ora na dor ainda está na fase inicial da jornada espiritual, e isso não é um problema se for o começo, mas se permanece assim por anos, revela estagnação. A maturidade espiritual se manifesta na constância da oração, na disposição de buscar a Deus sem esperar nada em troca além da presença dele. E isso é libertador. Porque você começa a entender que o maior presente da oração não é a resposta, mas o encontro com o Pai. E quando esse encontro se torna frequente, sua vida começa a mudar por dentro, independentemente das circunstâncias externas. O segundo erro é orar mecanicamente, sem coração. É muito comum ver pessoas que decoram palavras ou repetem frases sem refletir. Fazem da oração um ritual automático, algo para cumprir uma obrigação espiritual e não para se conectar com o Criador. Isso pode acontecer até mesmo com quem ora todos os dias. É como alguém que fala bom dia por educação, mas sem olhar nos olhos, sem emoção, apenas porque se tornou hábito. Deus não quer fórmulas prontas. Ele quer a verdade que está no fundo do teu coração. Ele não se impressiona com palavras bonitas, nem com repetições infinitas. Aliás, o próprio Jesus alertou contra as vãs repetições dos fariseus, que achavam que seriam ouvidos por causa do muito falar. Quando você ora sem alma, sem presença, sem intenção verdadeira,
sua oração se torna um eco vazio no céu. Deus conhece o íntimo do teu coração. E se Ele percebe que aquilo que você fala não corresponde com o que sente, a conexão se perde. É preciso aprender a orar com sinceridade. Mesmo que suas palavras sejam simples, mesmo que sua oração seja curta, se for de verdade, Deus ouve. Ele prefere um Senhor, me ajuda, eu estou fraco dito com o coração, do que 10 minutos de frases decoradas sem nenhum sentimento real. O problema de orar mecanicamente é que você entra em modo automático e sai da presença de Deus sem nem perceber. A oração precisa ser viva, pessoal, profunda. Senão, vira apenas ruído. E Deus não se comunica por ruídos, mas por presença. E a presença de Deus não pode ser acessada com uma alma distraída, desconectada, ausente, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo, como quem assina uma lista de presença e sai. Deus está atento à essência do que você diz, não à forma. E o mais perigoso disso tudo é que a oração mecânica pode enganar até mesmo quem ora. Porque a pessoa acha que está alimentando sua vida espiritual, quando na verdade está repetindo frases sem profundidade, como um papagaio que aprendeu a recitar versos sem nunca entender o significado. Isso cria uma falsa sensação de espiritualidade, onde a disciplina substitui a devoção, e o hábito se torna mais importante que a entrega. E é aí que muitos começam a sentir o coração seco, a fé esfriar, a alma perder o brilho. Porque Deus não se move por palavras vazias, Ele se move por corações rendidos. E esse tipo de oração não é só fria, ela também é perigosa, porque aos poucos vai matando a intimidade com Deus. Você começa bem, com boa intenção, talvez até inspirado por uma rotina de oração que alguém te ensinou. Mas com o tempo, se você não vigiar, essas palavras decoradas viram um mantra sem vida. Você fala, mas não sente. Pronuncia, mas não se conecta. Está com a boca em movimento, mas com o coração em silêncio. E Deus, sendo Espírito, busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em mecânicas vazias. E o pior, a oração mecânica é sorrateira. Ela se disfarça de piedade, parece espiritualidade, mas não tem raiz, não tem chama, não tem profundidade. E aí você começa a se perguntar por que não sente mais a presença de Deus, porque a oração se tornou um fardo, porque parece que suas palavras não passam do teto. É porque Deus não está interessado em performances religiosas. Ele quer comunhão. E comunhão não se constrói com repetição automática. Se você não coloca o coração naquilo que diz, Deus percebe. E quando o coração está ausente, a oração é apenas som. Som sem alma. Frase sem vida. Reza sem essência. Você já tentou conversar com alguém que está te ouvindo, mas claramente não está prestando atenção? Aquela sensação de falar com uma parede, de que suas palavras estão sendo desperdiçadas no ar. É exatamente assim que é uma oração sem coração. Deus ouve, mas não encontra você lá. Porque você está repetindo fórmulas, mas sua mente está longe, seus sentimentos estão desconectados. Oração não é uma tarefa, é um encontro. E ninguém encontra verdade em uma alma distraída. O perigo de tornar a oração uma prática mecânica é que você vai se afastando da graça sem perceber. É um afastamento lento, gradual, silencioso. Você ainda ora, ainda fala com Deus, mas não sente mais. Sua oração perde o brilho, a espontaneidade, a intensidade. E aos poucos, aquele espaço que deveria ser sagrado vira apenas uma obrigação a ser riscada da lista do dia. É por isso que tanta gente diz, eu oro, mas parece que não acontece nada. É porque a oração virou rotina, mas não mais comunhão. E a rotina sem entrega cansa, esgota, drena a alma. Deus quer o teu coração antes das tuas palavras. Ele quer o teu silêncio sincero mais do que teus discursos ensaiados. Porque quando o coração fala, mesmo em silêncio, Deus escuta com prazer. Mas quando a boca fala sem o coração, o céu permanece em silêncio. E a raiz desse erro, muitas vezes, está na forma como fomos ensinados a orar. Muita gente aprendeu que oração é repetir um modelo, um texto, uma sequência. Crescemos ouvindo que existe uma maneira certa de falar com Deus, e isso nos prende. Mas Deus não é um chefe de escritório esperando um relatório formal. Ele é um pai. E pais querem ouvir a verdade dos filhos, mesmo que seja confusa, dolorosa, mal estruturada. Deus prefere uma oração atrapalhada, mas verdadeira,
do que uma oração perfeita, mas mentirosa. Porque ele não se impressiona com a forma, e sim com a verdade. Quando você ora sem estar presente de verdade, você perde a chance de viver um momento sagrado. E isso é uma perda imensa. Porque a oração verdadeira é onde a alma respira, onde o espírito encontra alívio, onde o coração derrama tudo diante de um Deus que entende até o que você não consegue expressar com palavras. Quando você reza mecanicamente, você ignora a beleza do improviso espiritual, da conversa espontânea, do clamor sincero. É como se você entregasse flores de plástico a quem merece um jardim vivo. Deus quer perfume de alma, e não enfeites repetidos. Ele quer o teu agora, o teu real, o teu bruto. A oração não é para ser uma vitrine bonita, mas uma oficina de cura. E essa cura não acontece quando a oração vira um teatro. Além disso, uma oração automática não tem impacto na tua transformação. A oração verdadeira nos muda, nos confronta, nos limpa por dentro. Mas para isso acontecer, ela precisa ser feita com consciência. Quando você ora com o coração, Deus usa até suas palavras mais simples para transformar seu interior. Mas quando você repete frases sem vida, está apenas movimentando os lábios. E o movimento externo sem mudança interna é inútil. A alma continua ferida, o medo continua reinando, a angústia continua apertando, porque você está falando com Deus, mas sem entregar nada. E o que cura não é falar, é se render. Oração é entrega, não é performance. Não é um discurso bem feito, é um grito sincero, uma lágrima autêntica, um suspiro real. Quando você trata a oração como obrigação, você fecha a porta do milagre. E muitos vivem anos assim, ajoelham, falam, levantam, seguem a vida, mas não foram tocados, porque não se deixaram tocar. A oração tem poder, mas só quando é feita com alma, com intensidade, com desejo de encontrar e ser encontrado por Deus. Se não, ela é apenas barulho em meio ao silêncio divino. O terceiro erro é orar com culpa, acreditando que Deus não vai te ouvir por causa dos seus pecados. Esse é um dos erros mais comuns e mais paralisantes. Muitas pessoas se ajoelham, mas dentro do coração sentem que não têm direito de estar ali. Se sentem sujas, indignas, e acreditam que Deus está com raiva delas. E isso cria uma barreira espiritual que não vem de Deus, mas da mente humana. A culpa exagerada é uma armadilha. Claro que precisamos reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados, mas não podemos esquecer que Deus é misericordioso. Ele não está esperando que você se purifique completamente para só então falar com você. Pelo contrário, é justamente na oração que Ele te limpa, te cura, te restaura. Se você se aproxima dele já acreditando que não será ouvido, isso enfraquece sua fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, ao orar, não leve contigo uma mente pesada, carregada de culpa, como se estivesse indo ao tribunal. Vá como um filho que volta para a casa do pai, com humildade, mas com confiança. Deus te quer perto mesmo nos teus piores dias. A oração não é para os perfeitos, é para os quebrados. E se você só ora quando se sente digno, vai acabar orando cada vez menos, porque sempre vai se sentir aquém. Deus quer ouvir a tua voz mesmo quando ela estiver trêmula, mesmo quando teu coração estiver ferido, mesmo quando tudo em você disser que Ele está distante. Porque Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, pare de usar a culpa como desculpa para se calar diante de Deus. Ele já conhece tudo o que você fez e mesmo assim te chama para perto. E essa é a verdade mais libertadora do Evangelho. Você não precisa estar limpo para se aproximar de Deus. Você se aproxima para ser limpo. Ele não exige que você resolva tudo antes de buscá-lo, porque Ele é justamente aquele que te ajuda a resolver. Quando você ora com culpa, você cria uma imagem distorcida de Deus na sua mente, como se Ele estivesse com os braços cruzados, esperando você pagar por tudo que fez antes de te escutar. Mas o coração de Deus não funciona assim. O amor dele é escandalosamente maior que nossos erros, e a sua graça não se mede pela nossa performance, mas pela sua fidelidade. Muitos acreditam, ainda que de forma inconsciente, que só podem ser ouvidos por Deus se estiverem espiritualmente em dia, se tiverem cumprido tudo certinho, se estiverem com uma vida intocável. Mas esse tipo de pensamento afasta em vez de aproximar. Porque ninguém consegue viver sem falhas. Todos tropeçamos, todos caímos, todos erramos. Se a oração fosse apenas para os que têm uma vida perfeita, ninguém oraria.
E é por isso que a culpa precisa ser vista pelo que ela é, um sinal de que precisamos de ajuda, não uma sentença de afastamento. A verdadeira oração começa quando, mesmo sentindo vergonha, escolhemos abrir o coração. Quando, mesmo com medo de não sermos aceitos, escolhemos falar com Deus. É nesse momento que a fé rompe o ciclo da condenação. E a culpa, quando submetida à graça, se transforma em arrependimento. O arrependimento nos leva a Deus. A culpa, sozinha, nos afasta dele. A diferença é que o arrependimento nos move com esperança de sermos acolhidos, enquanto a culpa apenas nos faz fugir. E o diabo sabe disso. Por isso ele sussurra: Deus não vai te ouvir, olha o que você fez. Mas Deus grita do céu: vem como estás, eu te recebo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, mas quem acusa é o inimigo. Deus não trabalha com acusação, mas com restauração. Ele não aponta o dedo para te humilhar, ele estende a mão para te levantar. É fundamental entender que a oração não é um prêmio para os que estão se sentindo espiritualmente bem, mas um remédio para quem está machucado. E quem mais precisa orar é justamente aquele que se sente indigno. Porque é nesse estado que a graça brilha mais forte. É quando você reconhece que não merece, mas mesmo assim se ajoelha, que o céu se move em tua direção. Deus não espera a perfeição. Ele espera a sinceridade. Ele não quer fingimento, ele quer verdade. Mesmo que seja uma verdade feia, difícil, pesada. Ele aguenta. Ele entende. Ele já viu tudo. Nada do que você confessa vai assustá-lo. Então pare de esconder o que ele já conhece. Pare de se calar quando mais precisa falar. Pare de fugir quando mais precisa ser achado. A oração é o lugar onde você encontra o olhar amoroso de um pai que te espera, não de um juiz que quer te condenar. Quando você entende isso, a oração se transforma. Deixa de ser um momento de medo, e passa a ser um refúgio. Deixa de ser um tribunal, e passa a ser um lar. Um lugar seguro onde você pode ser você, com toda bagunça, com toda dor, com todo arrependimento. E ali, naquele encontro honesto, é que a cura começa. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser santo para falar com Deus. Talvez tenha aprendido que oração é coisa de gente boa, de quem está com a vida em ordem. Mas o próprio Jesus contou sobre um homem que se achava justo e orava exaltando suas boas obras, enquanto outro, pecador, mal conseguia levantar os olhos e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse que foi o segundo quem saiu justificado. Porque Deus olha o coração, não o currículo espiritual. Ele busca os quebrados, os feridos, os que reconhecem que precisam dele. A oração não é uma audiência com um rei distante, é um abraço com um pai próximo. E quando você ora com culpa, você perde a chance de experimentar esse abraço. Você se afasta do único que pode te curar. É como estar ferido e evitar o médico por vergonha do machucado. Deus não espera que você esconda suas feridas, Ele quer tocá-las. E isso só acontece quando você ora com o coração exposto, sem máscaras, sem justificativas, sem tentar parecer melhor do que é. Porque Deus não se impressiona com aparência, Ele se move pela verdade. E a verdade liberta. A verdade restaura. A verdade aproxima. Orar com culpa também gera um efeito colateral devastador. Você começa a viver uma espiritualidade baseada no merecimento. Acha que precisa acumular boas ações para se sentir digno de orar. Passa a medir sua comunhão por desempenho. E isso é o oposto da graça. Porque a graça te ama quando você ainda está no chão. A graça te chama pelo nome mesmo quando sua alma está coberta de poeira. A graça não espera você se levantar, ela te levanta. Mas para isso, você precisa deixar de lado a culpa que te cala. Precisa confiar que Deus é bom o suficiente para te ouvir mesmo no seu pior dia. Precisa acreditar que a cruz foi suficiente para te dar acesso ao coração do Pai. Por que foi? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que o caminho até Deus estava aberto. Não para os fortes, mas para os que precisam. Não para os limpos, mas para os que desejam ser limpos. Não para os santos, mas para os que buscam santidade. Se a culpa te impede de orar, ela está te afastando da única fonte de cura. Não a alimente. Não a trate como verdade absoluta. Trate-a como um alerta de que você precisa correr para Deus, não fugir dele. O quarto erro é orar sem escutar. Muita gente acha que oração é um monólogo.
Elas falam, 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 e no final dizem amém e vão embora. Mas esquecem que a oração é uma conversa, e toda conversa tem dois lados. Quando você não dá espaço para Deus responder, você perde metade da experiência. A resposta de Deus pode vir em silêncio, pode vir com uma paz que invade o coração, pode vir através de um versículo, de uma música, de uma sensação de clareza. Mas para perceber isso, é preciso parar e escutar. Silenciar o coração. Esperar. Ter tempo. Quando você só despeja suas palavras e não se permite ouvir, você reduz a oração a um desabafo, não a um relacionamento. E Deus quer se comunicar contigo. Ele tem algo a dizer, tem direção para te dar, tem conforto para te entregar, tem sabedoria para derramar. Mas se você não escuta, não recebe. É como se você ligasse para um amigo, falasse por 10 minutos e desligasse antes de ouvir qualquer resposta. Você saiu melhor? Não. Porque não permitiu o diálogo. Então, o quarto erro é esse: orar sem escutar, sem pausar, sem esperar. Aprenda a ficar em silêncio na presença de Deus depois da oração. Às vezes, é nesse silêncio que a maior resposta vem. E não é sobre ouvir uma voz audível, mas sentir no espírito aquilo que Deus quer te revelar. Porque quando você dá espaço, Ele fala. E a voz de Deus pode mudar tudo em um segundo. E esse segundo pode redefinir os caminhos que você pensava já estarem traçados. O problema é que estamos tão acostumados a um ritmo frenético, acelerado, cheio de ruídos e distrações, que o silêncio se tornou incômodo. Há quem prefira ouvir qualquer barulho a ficar com o próprio pensamento. E quando você não suporta o silêncio, dificilmente conseguirá ouvir a voz suave e sutil de Deus. Porque Ele raramente grita. Ele fala no íntimo, nas entrelinhas do coração, nas pausas da alma, nas brechas da correria. E para escutar, é preciso desacelerar. Desligar o celular, fechar os olhos, respirar fundo e simplesmente estar. Estar ali, presente, consciente, disposto a não apenas falar, mas a ouvir. Deus não é um atendente que anota pedidos, Ele é um pai que responde. E quem não espera a resposta está tratando a oração como uma lista de tarefas, não como um encontro. Imagine quantas vezes você deixou passar direções importantes porque não ficou tempo suficiente para escutar. Quantas decisões você tomou na força do impulso quando poderia ter sido guiado com clareza se tivesse se calado por alguns minutos a mais. Quantas lágrimas você derramou tentando resolver o que Deus queria te mostrar que já estava resolvido. Tudo porque falou demais e escutou de menos. O silêncio na oração não é vazio, é espaço sagrado. É o intervalo onde o céu encontra a terra. É o momento em que Deus pode sussurrar algo que muda tudo. Um entendimento novo, uma certeza que acalma, uma ideia que não veio de você, uma convicção que pacifica. Escutar é um ato de fé. Porque exige que você confie que Deus está ali, mesmo quando tudo parece calado. É fácil falar sem parar, difícil é ficar quieto confiando que Ele vai se manifestar. Mas é justamente nesse desafio que a intimidade cresce. Porque ouvir requer entrega. Requer abrir mão do controle. Requer admitir que você não sabe tudo e que precisa ser guiado. Quando você fala sem parar, você está no comando. Quando escuta, você entrega o volante. E essa entrega é onde a transformação começa. Quando você aprende a escutar Deus na oração, você percebe que muitas vezes Ele já tinha falado, mas você estava barulhento demais para perceber. Às vezes, uma sensação de leveza depois de orar já é uma resposta. Às vezes, uma lembrança que surge do nada, um versículo que te vem à mente, uma frase de alguém que te toca de forma diferente. Tudo isso pode ser Deus falando. Mas você só vai reconhecer se estiver atento. Se estiver disposto a ouvir com o coração, não só com os ouvidos. Porque a linguagem de Deus é mais profunda que palavras. Ele fala com sensações, com sinais, com conexões. Ele fala no tempo certo, do jeito certo, mas é você quem precisa estar sensível. Orar sem escutar é como plantar e não esperar o fruto. É como enviar uma carta e nunca abrir a resposta. É viver uma espiritualidade superficial, onde você sempre tem algo a dizer, mas nunca tem algo para aprender. E isso empobrece a fé. Porque uma fé que não ouve, se torna uma fé surda e cega. Você continua crendo, mas não se deixa conduzir. Continua orando, mas sem direção. Continua clamando, mas sem receber o consolo completo que vem da escuta. Deus fala.
Ele sempre falou. Desde os tempos antigos, ele fala com seus filhos. E ele quer falar com você. Mas você precisa criar espaço. Precisa cultivar o hábito de não apenas orar, mas de escutar com o mesmo zelo com que fala. Imagine uma vida de oração onde você não só fala, mas também recebe. Onde cada oração é uma troca viva, um diálogo onde Deus responde não necessariamente com palavras, mas com presença. Quando você experimenta isso, nunca mais quer voltar à oração mecânica. Porque percebe que ali há vida, a conexão real, há um Pai atento e ativo. Então, da próxima vez que orar, não encerre com pressa. Diga amém, mas fique. Fique alguns minutos, mesmo que nada aconteça. Fique para demonstrar que você espera, que você confia, que você está disponível. E mesmo que naquele momento você não perceba nada, você estará cultivando sensibilidade. Aos poucos, você começa a reconhecer a voz de Deus no meio da agitação. O quinto erro é não viver o que você ora. Muitas pessoas pedem por paciência, mas continuam se irritando com tudo. Pedem sabedoria, mas não buscam conhecimento. Pedem direção, mas continuam fazendo as mesmas escolhas erradas. A oração precisa vir acompanhada de ação. Se você pede a Deus transformação, mas não se move em direção a isso, sua oração se torna incoerente. Deus age em parceria com a nossa atitude. Ele abre portas, mas quem caminha somos nós. Não adianta pedir por paz e continuar alimentando conflitos. Não adianta pedir por força e continuar se entregando ao desânimo. Quando você ora, precisa alinhar sua vida com aquilo que está pedindo. A fé sem obras é morta. E a oração sem mudança de comportamento é vazia. Deus não é mágico, Ele é Pai. E pais educam, guiam, corrigem. Se você ora por libertação, precisa se afastar do que te prende. Se ora por propósito, precisa se mover com propósito. A oração é o primeiro passo, mas não é o único. O restante do caminho exige obediência, esforço, constância. Então, o quinto erro é viver uma vida desconectada daquilo que você ora. E isso faz com que suas palavras percam força espiritual. Deus quer ver em você coerência, verdade, compromisso. E quando Ele vê isso, Ele responde com poder. Imagine por um instante que você está diante de Deus, levantando suas mãos, seu coração aberto, suplicando por mudanças, por bênçãos, por milagres, mas logo depois volta para a mesma rotina, para os mesmos hábitos que te mantêm preso, para as mesmas atitudes que te afastam do que você deseja. É como se você estivesse tentando correr uma maratona, pedindo ajuda para alcançar a linha de chegada, mas se recusasse a dar o primeiro passo. Essa contradição, essa incoerência entre o que se pede em oração e o que se vive no dia a dia, é um dos maiores obstáculos para que a transformação realmente aconteça. E aqui está a verdade: Deus quer te ajudar, mas Ele não fará o que cabe a você. Ele não moverá seu corpo no lugar do seu esforço, não mudará seu comportamento no lugar da sua decisão. A oração é um ato poderoso, é o canal pelo qual abrimos nossa alma para Deus, expomos nossas necessidades, demonstramos nossa fé, mas ela nunca deve ser usada como um substituto para a ação. É muito comum vermos pessoas que clamam por mudança, por cura, por libertação, mas que, na prática, mantêm os mesmos padrões, as mesmas atitudes que os mantêm na prisão emocional, espiritual ou física. Pedem por um coração mais amoroso, mas cultivam ressentimentos. Pedem por sabedoria, mas não estudam, não buscam aprender. Pedem por força, mas se entregam ao desânimo e à preguiça. É nessa incoerência que a oração perde seu impacto e acaba sendo vazia. Um pedido sem respaldo, uma súplica sem frutos. Deus é um Pai amoroso, que nos chama para a parceria. Ele não quer que sejamos meros espectadores esperando que tudo caia do céu. Ele quer que sejamos protagonistas da nossa própria mudança, que assumamos a responsabilidade pela direção da nossa vida. Quando você ora por paciência, por exemplo, é preciso também se comprometer a praticar a tolerância, a evitar situações que despertam sua irritação, a trabalhar sua mente e seu coração para a serenidade. Pedir paciência sem esforço é como querer colher frutos sem plantar sementes. É contraditório, por isso, ineficaz. Se você ora por sabedoria, não espere que ela caia do céu sem que você se esforce para buscá-la, para aprender, para crescer. Deus abre as portas do conhecimento, mas cabe a você atravessá-las, estudar, se aprofundar, aplicar o que aprende. A sabedoria não é mágica.
ela é fruto do compromisso, da disciplina, da busca constante. Orar por direção sem estar disposto a ouvir conselhos, a refletir, a mudar de rota quando necessário, é pedir um mapa para um destino que você insiste em não querer alcançar. Deus pode mostrar o caminho, mas você precisa andar por ele. Viver uma vida desconectada daquilo que você ora é um erro grave porque gera uma espécie de dissonância espiritual que bloqueia a resposta divina. É como se sua alma estivesse dividida, seu espírito em conflito. De um lado, a súplica sincera, de outro, o comportamento que contradiz essa súplica. Essa incoerência gera uma barreira invisível que impede o mover de Deus. Ele quer ver em você não apenas palavras, mas atitudes, não apenas pedidos, mas mudanças visíveis. Deus quer ver sua fé refletida na sua vida diária, quer testemunhar sua determinação em mudar, em crescer, em seguir os passos que Ele indica. E mais, Deus é justo, mas também é um Pai que deseja seu bem. Ele sabe quando você está se esforçando, mesmo que tropece no caminho, mas Ele não pode aprovar um coração que deseja mudança sem se comprometer a fazer sua parte. A oração verdadeira não é um pedido feito apenas com os lábios, mas com todo o ser, mente, coração, corpo e vontade. É um compromisso profundo com a transformação. Por isso, o quinto erro de não viver o que você ora é, na verdade, um convite para que você assuma o protagonismo da sua vida espiritual. Cada pedido feito em oração precisa ser acompanhado de passos concretos. Se você clama por libertação, precisa identificar o que te prende e tomar decisões firmes para se afastar dessas amarras. Não adianta pedir por um relacionamento saudável e continuar se sabotando com atitudes tóxicas, com comportamentos que afastam as pessoas. Não adianta pedir por prosperidade e permanecer no comodismo, na procrastinação, na falta de planejamento. A oração que não gera mudança é um eco vazio que não alcança o coração de Deus. A fé sem obras é morta, já dizia Tiago. E a oração sem transformação é o mesmo princípio em ação. Deus não quer que você apenas peça, Ele quer que você caminhe junto com Ele, que você participe ativamente do processo de mudança. Ele te dá as ferramentas, te guia, te fortalece, mas o movimento precisa partir de você. A oração abre portas, mas quem entra e caminha dentro delas é você. Isso significa que o poder da oração está diretamente ligado à sua disposição em mudar, em se esforçar, em perseverar. Quando você entende que orar é também agir, sua vida começa a ganhar um novo sentido. Você passa a perceber que as respostas não vêm apenas em milagres sobrenaturais, mas nas pequenas conquistas diárias, nas decisões que você toma para afastar-se do que te prejudica, nas atitudes que fortalecem seu caráter, na disciplina que constrói seu futuro. Você passa a ser um agente da própria transformação, um parceiro de Deus na obra da sua vida. Por isso, se você está orando por mudanças, olhe para dentro de si e pergunte: o que eu tenho feito para corresponder a essa oração? Que atitudes eu preciso mudar? Que hábitos eu preciso abandonar? Que novos caminhos eu preciso trilhar? A oração não é um pedido de passe livre, é um chamado para o compromisso. Deus quer que você viva o que ora, que seja coerente, que sua vida reflita aquilo que você deseja. Só assim sua oração ganha poder e se torna eficaz. Viver uma vida alinhada com aquilo que se ora é uma manifestação concreta da fé. É um testemunho para o mundo e para o próprio Deus de que você acredita de verdade, que confia no seu poder, mas que também está disposto a fazer sua parte. É um sinal de maturidade espiritual, de responsabilidade e de entrega. E é exatamente essa entrega que move o coração de Deus a agir com poder. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está realmente comprometido em entender como melhorar sua conexão com Deus e transformar sua oração em algo poderoso e verdadeiro. Agora, quero que você reflita profundamente sobre tudo o que conversamos. Quantas vezes você já cometeu esses erros sem perceber? Quantas vezes orou, mas sem realmente viver aquilo que pediu? Esse é o momento de mudar, de assumir o controle da sua fé e da sua vida espiritual de uma forma nova e intensa. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nada do que está por vir, e compartilhar nos comentários qual desses erros mais tocou seu coração ou qual você está disposto a corrigir primeiro. Sua participação aqui é fundamental para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E tem mais. Para quem realmente ficou até o final, tem um presente especial esperando nos comentários.
algo que vai ajudar você a dar os próximos passos nessa jornada de fé e transformação. Se quiser ir ainda mais fundo, ser membro do canal é a melhor forma de garantir acesso a conteúdos exclusivos, ensinamentos aprofundados e suporte para a sua caminhada espiritual. Estamos construindo uma comunidade forte, focada em crescer junto, e sua presença faz toda a diferença. Então, não perca tempo, inscreva-se, deixe seu comentário, curta e se torne um membro. A transformação começa quando você decide agir, quando você alinha suas palavras com suas atitudes, e quando você se abre para receber tudo que Deus quer fazer na sua vida. Agora é com você. Vamos juntos?